pelo menos tem umas 3, 4 notas de rodapé que precisa ser colocada quando você trata de um livro como os Salmos, tá? E a coisa mais importante saber, no meu entendimento, e pode ser que o meu entendimento não seja o melhor, é o seguinte, é que os Salmos é esta linguagem que os psicólogos vão chamar de linguagem da alma, você entendeu? Jack Hayford escreveu um belíssimo livro no campo do louvor, que ele fala da linguagem espiritual, uma abordagem teologicamente bem sofisticada ao falar da adoração. E eu acho que essa é a sacada dos Salmos. Ele tem uma linguagem, como a gente já sabe, todos vocês estudaram teologia e sabem que existe uma literatura poética, né? A sabedoria hebraica, colocada em 5 livros, né? Começando por Jó, Salmos, Provérbios. Muito bem. Então é uma literatura padronizada, ela tem uma cara própria, a maneira de construir o texto. Mas o que mais efetivamente vale a pena você entender é que os Salmos, ele essa linguagem da alma, mas essa linguagem da alma de homens que viveram uma vida real, e essa vida real que eles viveram, objetiva, já que a linguagem da alma é subjetiva, eles viveram em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e aqueles homens ali eram homens suados, homens lutadores, homens que iam para a guerra, tinham suas famílias, tinham os seus problemas, sua vida natural. E a gente lendo 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, não vê a alma deles, vê só a musculatura, vê só a quantidade de conquistas e etc, coisa e tal. Quando você chega nos Salmos, aí sim, você vê a alma desse pessoal. Então, os Salmos é essa tentativa de mostrar aqueles homens guerreiros, valentes, conquistadores, que eles eram homens que tinham medos, angústias, saudades, desejos, sonhos. Eles eram pessoas normais, né? Então, os Salmos têm isso. Então, outra coisa muito interessante para a gente entender dos Salmos, a exemplo dos Salmos 120 ao 134, eram salmos cantados em festividades, em peregrinações. Esses salmos faziam parte até da liturgia na sinagoga. Até tem não sei se Lucas ou Mateus, diz que Jesus cantou um hino, ou cantou um salmo, né? Fico imaginando, né, aqueles pessoal cantando, né? Mas isso, lá nas cartas de Paulo, tem hora que ele fala, né, que quando vocês virem a igreja, tragam salmos, né? E aí ele vai dizer também cânticos espirituais. Os cânticos espirituais na cabeça dele eram os salmos, que eram cantados, entoados. Então, e a última nota de rodapé que eu queria dar é que, digamos, a minha experiência em estudar os Salmos, eu acho que é pouquíssimos livros, nem sei se tem, tá? Eu estou dizendo pouquíssimo porque Isaías ele tem essa semelhança. Mas os Salmos é o livro completo.
tem de tudo. O que você precisar, se você quiser entender sobre o Espírito Santo, você vai achar o suficiente no livro dos Salmos. Se você quiser saber sobre Deus Pai, eu tenho o suficiente, não preciso de lugar nenhum. Quiser saber sobre Jesus, tem os salmos messiânicos descritivos de maneira belíssima. Quiser saber sobre pecado, qualquer tema do cristianismo, da fé, os salmos têm o suficiente, você não precisa de mais nada, nenhuma parte da Bíblia. Se toda a Bíblia desaparecesse, ficasse só os salmos, nós ficaríamos bem servidos em termos de informação ou de dados para a crença, informação e doutrina para se pautar. Então, os Salmos eu amo o livro dos Salmos. Não é por isso que minha produção dá 1.500 páginas naquele modelo A4, né? Aqui está resumido, mas a produção toda é muita coisa. Muito bem. E aí outra coisa, como é que eu fiz? Eu acho que vocês, pegando um conteúdo de qualquer autor, eles vão fazer uma divisão dos salmos que eles entendem que é por livros, como eles foram organizados. Então tem do capítulo 1 até o 40, do 40 não sei até quanto, então são 5 blocos grandes, mas esses blocos é numa linguagem hebraica, é numa perspectiva hebraica, tá? Eu fugi dessa construção como os teólogos hebraicos, né, entenderam. E aí eu dividi por módulo, porque tem uma certa coerência. Quer ver? Eu queria que vocês fossem na página 2. Tá chovendo lá fora? Olha, parou, né? Eu queria que vocês fossem para a página 2. Então, diz a lenda que nós vamos trabalhar esse salmo hoje, né? Nós não temos pressa, tá? Não vamos nos matar aqui. Ok? Então, módulo 1, na página 2, eu vou trabalhar o conceito de propósitos, tá? Ok? Então, são quantos salmos aí, o total? 10, ok? E aí, quem poderia ler o primeiro? Obrigado. Próximo. O caminho direito. Segundo. A soberania libertadora. Ok. Pessoal, quem for ler texto bíblico ou fazer alguma pergunta, comentário, é só usar o microfone para gravar, tá? Pode ser? Pode ficar registrado, né? Ok. Quem vai ler? Não, mas é só o texto, Aí quando for para ler um negócio mais robusto, aí eu dou um toque. Você viu, isso aqui são os títulos, mas são títulos pedagógicos, né? Para facilitar a nossa caminhada aqui, tá? Ok? Talvez você conheça algum desses salmos e se fosse fazer um sermão, por exemplo, o 6. Pô, o que no 6 fala do desespero humano, né? Ok? Mas vamos lá. Agora vamos para a página 26. Aí você diz assim, tá, mas por que o Salmo 26 não é apenas... Aliás, o módulo 2 não são apenas 10 salmos, como no outro, no primeiro. É porque esses blocos são blocos que têm coerência, os salmos um com o outro, como se fosse uma espécie de sequência que foram colocados. Pode dizer que eu vou até o 21, deveria ir, em tese, só até o 20, né? Mas vai até o 21, você entendeu?
E aí, por gentileza, veja aí na página 50. Lá onde nós estamos é sobre confiança. Os salmos do módulo 2 é sobre confiança. E na página 50, o módulo 3, sobre cuidado. Aí significa que todas os textos têm a ver com essa ideia de cuidado. Ó, o 22, sobre o cuidado em tempos de adversidade. 23, bem conhecido, né? O cuidado na incerteza. Não sei, nem imaginava isso, que o Salmo 23 está trabalhando sobre essa questão da incerteza, né? E aí vai, tá? É só para exemplificar para vocês. E aí, o último exemplo, tá? E vocês observam ali que tem um erro na página, tá? Tá aí como 14, mas é que tem algum erro aí nas páginas ali. Mas ok. O módulo 4, direcionamento espiritual, entendeu? Então, são a maneira como nós colocamos, e cada módulo é um encontro nosso aqui. Tudo bem? Eu percebi agora que as páginas... Depois você corrige, né? Veja até onde está a sequência, depois você coloca a caneta, uma por uma. Eu vou fazer isso no meu também. Amém? Ok, então, gente, nós vamos ter uma caminhadinha aí. Pegar o dinheiro aqui que o Ivanil pagou, que... Anota aí, que senão ele fica enchendo as paciências. O meu? Mas aí pra quê? Aqui, ó, vou anotar e você coloca aí, tá? É que eu não gosto de pegar em dinheiro, é você que vai ser o... Ó, tudo bem? Aí você coloca lá. Ok, gente. Vamos lá. Ó, eu vou falar para vocês, eu vou fazer um teste com vocês aqui. Não vou ter essa pressa absurda de terminar o módulo. Eu vou ver como é que caminha. Nós vamos ter um intervalinho daqui 1 hora mais ou menos. Depois a gente dá seguimento. A gente vai fazer um esforço para começar às 9. Tá? Hoje é o primeiro dia, então no primeiro dia tudo vale, né? Ok? Posso tirar aqui, pastor? Ixi. Ok. Sobre o apostila, né? E falar disso, eu posso até deixar com vocês, se tivesse alguém mais que vem, só um, aí eu deixo a apostila, eu levo as outras. Então, gente, vamos lá. O que eu quero que vocês... Aí, para isso, vocês têm que ter uma Bíblia na mão, porque agora é a hora da gente olhar o Salmo. O conceito... Vocês não viriam aqui para fazer um estudo nos Salmos. Seria qualquer... Na internet, você acha um estudo nos Salmos. Você entendeu? Ok? O que a gente vai fazer é uma imersão no Salmo. Ou seja, eu vou mostrar para vocês ele de cima, para vocês enxergarem, aí mostrar a beleza e a estrutura dele, não estrutura no sentido literário, que eu vou fugir disso, porque é o tipo de informação que você tem em outro lugar. Eu vou passar informação que você não vai achar em lugar nenhum. Parece arrogância dizer isso, mas essa é a regra mesmo. Se eu falasse aqui coisas que você pode encontrar em qualquer lugar, não tem nem a razão de estar aqui. Ok? De vez em quando eu vou ligar um bloco de salmos com outro.
Uma coisa que você já pode fazer aí, anotar em algum ponto, é o seguinte, uma observação que vocês vão lidar com isso com muita frequência. Por exemplo, os salmos 1 e 2, eles estão relacionados, ok? Eles estão bem relacionados. Vocês vão verificar quando eu tratar do 1 e quando entrar no 2, vocês vão ver a relação com ele. Outra coisa, os salmos 3 e 4, estão relacionados. Bem relacionado, Luiz, no seu momento histórico, pelo menos aqui. Aqui é conceitual, aqui é histórico, mas isso ajuda você a enxergar ele com outro olhar. Eu vou fazer sempre esse tipo de ligação, porque de repente, vamos imaginar que você queira pregar sobre um assunto que está no Salmo 1. Por que você não faz 2 sermões? Não prega esse, no outro dá sequência. Da mesma coisa, poxa, eu queria pregar sobre o entorno dos Salmos 2, 3 e 4. Então faz 2 sermões, ou uma série de 4 estudos, né? Os Salmos 1, 2 estudos, e o Salmo 2, 2 estudos, aí você fecha um bloco de um mês, escola bíblica, você entendeu? Por exemplo, eu tenho um material que eu trabalho com pré-universitários, pessoas que vão entrar na faculdade, e eu preciso trabalhar, Neuza, no sentido dele ter anticorpos, para que as ideologias anticristãs da universidade não afetem ele. O Salmo 1 é um salmo que eu uso. E o olhar do Salmo 1 é tão contemporâneo nesse sentido. Na época, tinha esse enfrentamento de ideologias e hoje, pior ainda. Então, isso é uma observação que você tem que anotar aí para seus estudos posteriores, ok? Vamos lá. Sendo pastoral, quando você abre aí o Salmo 1, qual é o título dele aí que eu coloquei? O caminho seria o caminho correto, o caminho... E sabe qual que é a grande sacada do salmista? No Salmo 1, tá? Então, tem uma dúvida se é salmos ou salmo. Tem autores que usam o nome no plural, porque o Salmo 1 são vários poemas. Então seria salmos. Mas se você pensar apenas no que é o 1, aí seria salmo. Mas o certo é salmos. E não salmo. Interessante, né? Uma vez eu levei esse puxão de orelha porque eu usei salmo no singular, ele falou, não é salmo, é salmo. Olha aí, ó. É livro dos salmos. E é não só o livro, mas o próprio salmo. O Salmo 1 tem vários poemas. Interessante. Você sabia que tem Salmo, o 40, que não é de um cara só? Os autores foram montando, eles foram geniais, né? Por isso que a nossa herança judaica cristã, Edmar, pensando no que os judeus fizeram, né? Fizeram um trabalho maravilhoso, ungidíssimo esse pessoal, para a Bíblia chegar até nós, né? Com essa... E não estou falando de beleza literária, estou falando da mensagem cuidadosamente. Por isso que a gente tem aquelas histórias que o rabino estava traduzindo a Bíblia e quando chegasse na palavra Deus, ele parava e ia lavar as mãos. O tanto de respeito que ele tinha pelo que estava fazendo.
Então, você entendeu? Muito bem. O que que você olha no Salmo 1? O Salmo 1, você precisa entender que a figura, eu vou usar aqui só para ajudar você, é de um professor, mas para você não é professor. A figura é de um pastor. Ok? É de um pastor. É de um pastor que está com os novos na fé diante dele. Você entendeu? Se você não olhar, não ter esse olhar do Salmo, você começa a se perder. Você entendeu? Essa é a ideia dele. E aí, curiosamente, eu queria que você observasse que ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai... Olha que interessante, ele vai colocar diante desse cara caminhos, que na verdade são dois, né? 2 caminhos. Eu acho isso fabuloso. Sabe por quê? Porque você não impõe para o Walter, ó, esse caminho aqui. Não, você tem que mostrar os dois, porque ele que vai decidir que caminho vai tomar. Numa linguagem, vamos supor, do Luiz, que está lá na sua comunidade de fé, esse é um livro de discipulado, é um salmo de discipulado. Ok, então o que ele vai fazer em primeiro lugar? Ele vai colocar a rota, né? Vamos chamar isso, né? Que eu estou falando de caminho, né? Rota 1 e a rota 2. Já que a gente está falando de caminho. E o que ele vai colocar? Ele vai colocar essa rota, a rota 1, Giovanni, ele vai colocar primeiro na negativa e naturalmente na positiva. Você entendeu? O certo é ele colocar primeiro na positiva, né? Mas vamos lá. E aí ele vai abrir o texto com uma frasezinha. O que diz aí? Cadê a Bíblia de vocês? Ah, tá aí. O que diz a primeira frasezinha? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então diz assim, bem-aventurado. Você sabia que se você ler o bem-aventurado lá nas bem-aventuranças, lá você pode ler assim, feliz o homem, né? E a gente confunde, porque tanto lá nas bem-aventuranças como aqui, o bem-aventurado não é isso que nós estamos pensando, que é alguém feliz. Não tem nada a ver o bem-aventurado com felicidade humana. Olha que coisa, né? Tá? Só para ajudar vocês, o bem-aventurado, dentro do Salmo 1, é o produtivo, o frutífero. Tá? Esse é o sentido. Mas vamos lá. Aí o que ele vai dizer? Bem-aventurado o homem, aí ele vai colocar a rota 1, que é o versículo 1, ele vai colocar 3 aspectos. E olha, Neuza, que ele vai colocar os 3 num processo decrescente. Vamos lá, qual é o primeiro? Conselho. Correto? Conselho. É conselho no plural, correto? É conselho no plural ou singular? Singular. Conselho, que é a natureza, né? Não é a quantidade de conselho, é a filosofia. Então, você aceitando o conselho, qual o próximo passo? Caminho
Porque aí você vai fazer o quê? Você vai andar. Caminho. Aí você, caminhando, você vai fazer o quê? Isso, mas qual outra coisa? Ó, que não anda... Não. Qual é a frasezinha sobre o conselho completa? E aí? Não, vamos... E não se detém no caminho, não senta na roda. Você vê? Você viu que é decrescente, porque se você aceita, você vai caminhar, você vai sentar. Você viu? Perceberam? Que é decrescente? É um discipulado ao inverso. Só fazendo uma adaptação aqui para a nossa realidade. Não é uma visão só. É uma visão só. Ela é decrescente, porque se você aceita o conselho, você anda, que é discipulado, aí você vai... Daqui a pouco eu vou jogar isso de outra forma. Mas você está indo bem. Falando que dá um sermão com 3 divisões aí. Ah, ok. Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá para... o que aconteceu no período militar? Os militares correram atrás dos comunistas só que eles esqueceram, não é que esqueceram, os comunistas se afastaram, né? Aí foram para onde? Mudaram a estratégia. Foram lá para universidades, nas universidades, foram lá para a imprensa, foi lá para os órgãos de controle. Quando acordaram, eles tinham tomado conta das universidades, de toda a imprensa. Saiu uma pesquisa em 2022 que 99% da imprensa é esquerdista. Então, quem vai para a universidade já entra no discipulado, perceberam? Já entra no discipulado dessa linha aqui. Ou seja, essa batalha já perdemos, a igreja perdeu. Quem é mais novo aqui de nós aqui? Só o Ju Luiz. É verdade, era ali. Quantos anos? 40, já perdeu também. Você também? Então, essa geração toda já perdeu a batalha. A geração dos nossos filhos pode ser que resgate um pouco, mas vai demorar pelo menos uma geração. A geração é 40 anos. Se fizer a lição de casa, não fizer, vai se quebrar. Essa batalha já foi perdida. Não adianta, não, está amarrado, sai demônio. Não, já perdeu. Eles ganharam essa batalha. A sociedade está discipulada aqui. Ok? Pegaram o quadro? Agora o positivo. Olha o positivo. Só que o positivo não tem 3, só tem 2 pontos. Ok? Que está no versículo 2. Qual que é? Então, prazer e o quê? A outra palavrinha? Medita. Olha que coisa interessante. Se você olhar para o enredo da construção do raciocínio do autor, você vai ver que prazer não tem nada a ver com evento. Não tem nada a ver com evento, com coisa. Estou feliz, grande coisa. O prazer atrelado à palavra lei, e lei aqui não tem nada a ver com lei hebraica, né? A lei aqui é princípio. O prazer é a filosofia, é o contraponto disso aqui. Aqui é uma filosofia, conselho, caminho e sentar. Ou seja, conselho, caminho e sentar, aqui chama o quê? Prazer na lei.
É interessante, né? Olha que capacidade desse autor, como ele consegue trabalhar sim, uma lógica absurda. Ele está falando da mesma coisa, aqui é o negativo e aqui é o positivo. Só que aqui é conceito, aqui é a prática. O meditar, por que diz dia e noite, não é isso que fala aí? Eu vou meditar dia e noite? Não vou, à noite eu vou dormir. Mas ele não está trabalhando com essa categoria do lá. Meu Deus do céu. Eu amei uma coisa que me falaram uma vez. Me falaram, não, eu li de um escritor que passou o dia todo escrevendo, Edmar. E aí perguntaram para ele, eu conheço a pessoa, tá? Perguntaram para ele, você orou quanto tempo hoje? Aí ele pensou 12 horas. Aí o cara disse, mas você não ficou trabalhando? Ele disse, meu trabalho é uma oração. Isso é forte. É, meu trabalho que ele estava produzindo teologicamente é uma oração. A lógica, aí eu não perdi a chance, né? Depois fui conversar com ele, onde é que ele estava com a cabeça quando ele diz isso. Porque isso quando eu priorizo, quando eu coloco a lei do Senhor, o negócio de Deus, em primeiro plano, então eu tenho o prazer e meditar é a minha prática. É fantástico, ok? Vocês estão entendendo como é que o salmo é construído? Ok? Agora, como é que a gente entende? Como é que a gente entende isso? O que tudo isso vai... Como é que tudo isso vai... Eu vou apagar aqui só para vocês já pegaram. Como é que tudo isso... Como é que tudo isso se manifesta? Porque aqui é a parte conceitual. Aí nós vamos ver a questão dos resultados. Ok? Então você tem o resultado. Ó. Resultado 1 e resultado 2. Só para o Advanil aqui, que é o mais esperto do grupo aqui, o mais genial. Ô, Advanil, esse resultado 1 está relacionado a isso aqui ou aquele lá? Não, esse aqui, rapaz. Resultado 1 é o resultado de quem pegou a rota 1. Maldade, velho. Não, eu sou mal mesmo. Tá? E aí, olha que coisa fantástica. O versículo 3 vai aparecer. Qual é o resultado aqui? Qual que é o resultado aqui no versículo 3? Como uma árvore plantada junto à videira de água. Frutífero. E aí? É lá ou aqui? Não, ele tá certo, cara. Vocês estão maldosos. É quem tem prazer na lei. Sim, não, você respondeu certo. O cara que levanta 3 horas da manhã para Ô, pastor. na lei. Então, qual que é esse resultado aqui? Ele já pegou a sequência aqui, tá? Pegaram? Esse resultado 1 do versículo 3 está ligado a isso aqui, e o resultado 2 está ligado a isso aqui. Tá? Ele não volta tudo de novo, ele dá sequência onde ele para no versículo 2. Pegou, Giovanni? A lógica? Luiz, você já tinha visto esse olhar? Eu não estou estudando o salmo, estou só estruturando ele para facilitar aquele sermão que você vai montar. Você entendeu? Eu coloquei isso aqui sendo a boa escolha. A boa escolha
e a má escolha. Tudo bem? O que o salmista vai... Bem, Doninho, você ficou sozinho aí, o pessoal abandonou você. Eu acredito. O que ele vai fazer, Neus, agora? O que ele vai fazer é nominar o sujeito, porque tem um sujeito, tá? Ele vai nominar esse sujeito daqui e daqui, e esse sujeito daqui e daqui. Ele vai chamar um deles, ele vai chamar ímpios, ok? E o que é, Luiz, o ímpio na linguagem dos Salmos? É o não crente. E o justo é o crente. O justo nos Salmos não é aquela pessoa santa. É o que se aliou a Deus, é um corintiano. Ruim que só, mas está aliado a Deus. Né? Então, o que você vai... Aí esse material já está lá na página 4, né? Não, 6, desculpa. O que ele vai levantar? Ele vai levantar a ideia do sujeito, porque agora a gente não tinha sujeito. Até que a gente poderia ter um sujeito que é o professor, o pastor, mas ele é o culto, é o instrutor da comunidade de fé. Mas agora ele vai dar nome para esse filho de uma égua que caminha no conselho dos ímpios, e o outro o de Deus, né, que caminha que caminha na lei do Senhor. Então ele vai dar nome. Então, o que nós temos aqui? 2 personagens. Facilita para a gente. Você tem primeiro qual que é? O ímpio. O ímpio é jogado nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, só para falar o não crente. Só isso. Ele pode ser idólatra, pode ser o que for, mas ele é ímpio, não é crente. Pronto. Ímpio. Agora, eu acho super legal a maneira como a Bíblia, os Salmos, enfim, encara a figura do justo. Eu acho belíssimo, porque não está dizendo que o cara é perfeito, ou se tem as virtudes. Não, ele só é o justo que está aliado a Deus. Tá focado em Deus, o negócio dele é Deus, ele tem suas batalhas diárias e ok. E é mais o conceito de aliança. De aliança, obrigado, mais esse conceito de aliança. Ok, gente, então, o que o ímpio, o que você vai achar no ímpio, no versículo 6? O que você vai achar? Você vai achar 3 coisas. E aí o justo, você vai achar 3 coisas também. Quem poderia ler os 5? Portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Lê de novo. Eu vou ler novamente. 5 e 6. Portanto, os maus não se erguerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Ok. Tem uma tradução que trabalha, que usa a palavra, uma palavra diferente, ao invés de usar a palavra maus, vai usar a palavra ímpio. Se alguém acha, só para... que é uma tradução. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, Uhum. nem os pecadores na congregação dos justos. Tá. Agora, veja bem, os ímpios, ou maus e pecador é a mesma pessoa. Tá? É. É o mesmo personagem. E vale a pena fazer uma observação. A palavra subsistir é que não passa no teste. Tá? Na hora do crivo, do juízo, eles não vão passar. Essa é a ideia. Então não é porque eles escolheram aquele caminho, tudo bem? Eles escolheram aquele caminho, ok? Vocês leram o 5, 6? Tá? Você leu também? Sei não, Então lê. porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ok. Então você pode ver que ele não subsiste, ele perecerá. Então, todas essas consequências, né, naturais dele. Uma moinha. Vai. Então, isso é só esse final aí é só para falar de. Presta atenção, Giovanni. Falar de destino. Não está falando do momento da pessoa vivendo aqui hoje, está falando do destino. Você entendeu? Essa é a. Tá ok? Agora tem um detalhezinho que eu queria que vocês prestassem atenção. Tem num dos versículos que tem uma belíssima tradução que diz assim, no devido tempo. Não sei se é o versículo 4, vocês poderiam ver aí, se for possível na NAA. Pois será como árvore. Seu tempo. Isso. O meu parece com devido tempo. Devido tempo. Qual o versículo? R.A. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, seu trabalho também. Dá. Tudo que ele faz será bem sucedido. A expressão no devido tempo é a ideia daquele camarada, o justo ou o ímpio. Depende do caminho que ele pegou, no devido tempo vai aparecer o resultado disso. Ou seja, o justo, ele pegou aquele caminho e ele vai trazer... É como se fosse o pé de arroz ou o pé de milho que foi plantado. Então, daqui a 3 meses, você vai chegar lá e vai achar o quê? Se é milho, vai achar uma espiga de milho. Se é arroz, ou seja, o justo, o que você espera encontrar lá? Você vai encontrar o fruto relativo. É o tempo da colheita. O devido... É a estação própria, que é o tempo da colheita, ok? Isso não... O que a gente tem que entender, que o salmista está trabalhando, não é, gente, nessa vida... O crente tem uma vida boa, não é disso. Ele faz a trajetória e chega no ponto do juízo, onde separa as crianças dos adultos, né? Essa é a ideia. Tudo bem? Um ponto para observar, perguntar nesse salmo, para a gente ir para o próximo. Aparece ali embaixo na página 6. Aparece na página 6 ali embaixo.
Quais são as 3 características do justo e do ímpio? É. É. Que é o contrário, né? Dá bem trabalhadinho, dá. Não, mas é... Já tem sermão aqui que eu ia entregar até o mês 12. Só no Mas- sábado primeiro. E você sabe que bem trabalhadinho, porque é riquíssimo uma abordagem dessa. É riquíssimo. Pegar 3 domingos, 3 domingos. Pensamento, comportamento, pertencimento. Isso é um detalhe que vocês... Volta para a página 5, só para você entender. Eu não falei disso, Giovanni, porque para mim já estava pressuposto. Ele levantou que aquela ideia do conselho, caminho e sentar é um trabalho que vocês podem trabalhar com jovens. Ó, o primeiro, o conselho, qual que é? Pensamento. O caminho, qual que é? Comportamento. Você viu? E a roda? Pertencimento. Gente, eu fico abismado com o pessoal que critica a filosofia. O cristianismo é uma filosofia espiritual. Para que é uma coisa mais profunda do que essa? Nem Sócrates, nos seus melhores momentos, junto com Aristóteles, Platão e todos os grandes pensadores, chegaram nesse nível de... E é um caminho lógico. É, caminho lógico. Entenderam? Deu para pegar? Obrigado, pastor, por resgatar esse... Junta aí, pastor. Vai juntando, não deixa... Você quer um dízimo? Perder a condição. Peraí. Junta aí, depois você me passa juntinho. Coloque em ordem. O nome dela? Léa. O ponto que você daria um destaque aí até agora, no Salmo 1. Por gentileza. Qual o destaque que você daria no teu olhar? Deixa eu ver que eu não tenho tanta coisa. Dá o quê? Segura, depois você volta. Olha lá, menina, lá. Qual o destaque que você dá, menina? Antônio, fala pra ela. O conceito é que o proceder, nosso proceder, é que vai nos dar o direcionamento do caminho. O caminho no juízo final. Sobre nós, quem nós fomos. Quem eu sou, aí entra quem eu sou, o que estou fazendo, para chegar em algum lugar. Então você está dizendo que tem 2 trilhas. A trilha 1, a trilha 1 e a trilha 2. A decisão... A decisão é que leva o caminho correto. Exatamente. Aí, se eu pegar a decisão aqui do 1, que é a errada, Sim. que é seguir o conselho, andar no caminho, sentar na rota, estou lascado no final das contas. Se eu pegar a trilha 2, que é o prazer, quer dizer, concentrar, focar, aliança, isso. E depois meditar na prática. Nela. Porque não adianta eu ouvir, sentir prazer, mas não pôr em prática. Então tem que haver uma permanência. Exatamente. Valor. Gente, vamos para o Salmo 2, que tem uma relação direta com o que nós estamos vendo agora. E olha a beleza que vocês vão ver agora. Você diz, Josa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calma. Muita calma nessa hora. Por que o Salmo 2 está aí nesse lugar, né? Por que o Salmo 2 não está lá no 70? Né? Mas por que ele está aí nesse lugar? Ok? E observe que ele tem 12 versículos. Acharam aí? O Salmo 2. Ele tem 12 versículos
E veja como é que começa, por gentileza. Pode ler? Só os primeiros 2 versículos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Tá bom. Você viu que o que você leu? A primeira coisa que a gente tem que entender é a linguagem. A linguagem. Olha que ele usa a palavra povos. Quando ele usou a palavra povos, ele universalizou. É como se ele tivesse se transportado 1000 anos para frente, na época de Jesus. Porque quando ele fala o seu ungido, ele está falando de Jesus. No Antigo Testamento, ungido, originalmente falando, é Jesus. Ungido é o enviado, né? Com a missão redentora. Muito bem. E aí eu queria que vocês observassem o seguinte. Eu fiz um quadro inicial ali, que esse quadro requer uma observação cuidadosa. Olha aí, eu coloquei ação e reação, correto? Amém? Então, o que você tem do versículo 1 até o 3? Que é a ação. A ação das nações. Vamos traduzir para o nosso tempo hoje. Chega no lugar e usa a palavra Deus, usa a palavra... qualquer linguagem do vernáculo religioso, pode usar. A reação das pessoas, não fisicamente, mas interiormente, é uma. Agora usa a palavra Jesus. Aí é outra. É porque a cristofobia, é forte isso. As pessoas, humanamente falando, estão endemoniadas. Humanamente falando, eles estão endemoniados, são anticristãos, naturalmente. Quem não aderiu a Jesus é anticristão. De um filósofo chamado Augusto Severiano, ele é autor de uma belíssima obra filosófica ali de Curitiba. E aí eu chamei ele de anticristão. Ele disse, não, Josa, eu posso não ser cristão, mas não. Eu digo, então, se você não é cristão, você é anticristão. Aí ele reagiu, ficou super nervoso, a esposa dele super educada, a Denise, é uma psicóloga de alto nível. E aí ele ficou muito irado. E ele entregou todas... Ele entregou todas as fichas na minha mão. Eu digo, Severiano, deixa eu te falar um negócio. Você está se entregando. E se eu puxar as tuas falas, se você me permitir, as tuas falas no grupo dos últimos meses, todas as tuas falas são anticristãs. Não, eu digo... Vamos lá, vamos pelos autores que você citou. Cita um autor que tem alguma convergência com o cristianismo. Eu digo, tudo da escola de Frankfurt. Aí ele diz, eu digo, então, você quer mais? Eu posso te mostrar mais, tem mais coisa. Eu tenho teus áudios. Aí ele falou, pô, mas você está forçando a barra. Eu digo, não, é você que está forçando a barra dizendo que não é anticristão. Não só você, muitos desse grupo. Aí pronto, aí eu já escrachei mesmo, parti para a briga, porque, nessas alturas do campeonato. E aí, essa é a ideia do Salmo 2. Por quê? Porque aquele pessoal que pega o caminho, o conselho, o caminho e senta, eles são anticristãos, eles vão reagir no Salmo 2. O caldo engrossa é no Salmo 2. É o mesmo personagem.
Aí, eles, você deu do versículo 1 ao 3? 1 ao 2. A 1 ao 2. Lê o 3, por gentileza. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você viu? Eles estão falando isso. Rompamos e, lógico, eu vou contemporaneizar. Quando eles rompamos nossas algemas, a impressão é que eles estão sendo vítima. Não, eles dizem, nós não queremos nos filiar, fazer aliança, vamos romper com isso. Não queremos. Eles estão dizendo literalmente que não quer, porque, como disse ela, é uma escolha. Pode ver que o professor coloca o caminho 1 no Salmo 1 e o caminho 2. A escolha 1, que é pelo... deixa eu voltar aqui. Que é atraído pelo pensamento, demonstrar um comportamento e agora tem um pertencimento com o mal. Então, esse pessoal, eles estão agora falando. Você entendeu? Quer ver? Eu faço um exercício, eu faço isso por questões de meu trabalho, tá? Pega uma vez por semana, tira 15 minutos, qualquer hora de 15 minutinhos, não fique marcando o programa. Entre para estudo, para verificação, para observação, tá? Você não pode ser preconceituoso. Pega qualquer, da Globo News, pega qualquer comentário jornalístico ali, daqueles programas que eles têm. Eu não sei os horários, mas parece que é Andréia Sadi, parece que é 1h30. Aí tem, no final da tarde tem, enfim, tem umas 4 ou 5 bancadas. E você não, aí não salva um. Você vai ver que todos eles estão enquadrados no versículo 1, 2 e 3. Porque é isso que... Vamos romper, é uma atitude de rebelde, né? Eu digo contra Deus, mas contra tudo que diz respeito a Deus. Ok? Agora vamos ver aqui você tem ação e reação. Ação e reação. Agora vamos ver como é que aparece a reação. Vamos lá? A reação são os versículos 4, 5 e 6. Olha a reação que é absolutamente incrível. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar no seu furor, os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ok? Lógico, quando ele está falando de reino, ele está falando de Jesus, e quando ele está falando de Sião, aí não é Jerusalém, né? O conceito de Sião, especialmente no Salmo, Léa, né? Especialmente no Salmo, não é Jerusalém. Jerusalém é simbólico, é metáfora, tá? O Sião é o ideal, é o projeto, você entendeu? Então ele ri. Por que Deus ri dos idiotas aqui? Porque eles não sabem o que estão... Eles são tontos, eles são, como é que fala? Refém. Eles não têm... depende do sistema. É um pessoal esquisitíssimo. Eu vi Jesus falou isso, o reino dividido não subsiste, né? Tá? E assim são as histórias. Pega, por exemplo, as histórias dos impérios.
tá? Vou só ilustrar aqui, tá? Aqui é a estátua do som de Nabucodonosor, correto? Agora, olha aí, é a mesma estátua, gente. Não é vários sistemas, é um só. Aqui é Nabucodonosor, aqui é os medos e os persas, aqui são os gregos e aqui os romanos. Mas é uma estátua só. É um sistema só. Só era liderado por um grupo diferente, em época diferente. Só dá nome diferente. Muda os jogadores, O jogo é o mesmo. Então, por isso que quando, Toninho, a pedra vem, a pedra que é o ideal, a pedra vem e bate, ela bate aqui, nos pés de barro e de ferro, né, que são os romanos. E aí diz que desmorona, mas começa a desmoronar, não é daqui, começa a desmoronar daqui, de baixo para cima. Quando Jesus veio, eu sei que vocês não acreditam muito nisso, porque vocês esperam o milênio, aquela coisa, né? Mas já começou. A igreja, a Jesus morrendo na cruz, começou a nova era. Nova era que eu digo, não é, nova era não é... Começou a nova era. Quer ver? O Isaías 61, vai fazer aquela descrição do ministério de Jesus, do 1 ao 3. Ele vai fazer aquela descrição belíssima, que Jesus veio para libertar os cativos. Quando Jesus chega, vai ler o mesmo texto na sinagoga, Jesus para de ler na palavra ano aceitável do Senhor. Jesus para ali, fecha o livro e entrega. Os caras dizem, continua. Por que Jesus não continuou? É porque o ano da vingança não é ministério de Jesus. O ano da vingança é quando o anticristo vai pegar vocês, dá um pau, acho. O Elon Musk vai pegar vocês. Vai dar... Você entendeu? Aí o ano aceitável do Senhor não pertence ao ministério de Jesus. O ministério de Jesus é o ano aceitável do Senhor, que é esse período que foi inaugurado com a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, que começou a igreja, começou o milênio para o... Até esquecido. Não. Pegaram o sentido do Salmo 3? O Salmo 2? O outro é um julgamento profético. Futurístico. Sim. Catológico. Sim. Mas o Salmo 2, presta atenção, o Salmo 2 é para dizer, seus filhos da mãe, vocês se escolheram o caminho lá do Salmo 1, aquele caminho que não era para escolher, e agora vocês ficam fazendo gracinha aí, fazendo barulho, aí Deus ri. Dá lá, ele ri. E ele ri porque diz, ok, eu tenho já o mapa a trajetória. Pegaram o raciocínio? Por isso você não pode desassociar. O Salmo 2 é o julgamento da turma que pegaram a rota 1. Pegou, Leia? Está confuso? Você acha que o Advanil está entendendo? Pode falar que não. Olha. E olha lá, né? E olha lá. Só para a gente fechar esse salmo belíssimo, olha o quadro que eu montei lá embaixo, tá? E agora, como viveremos? E agora, como é que viveremos? E aí tem os primeiros textos, que são os versículos 7 a 9. Aí, olha que coisa interessante, esses três, né, versículos são tremendos. O que diz aí?
Quer ler, Giovanni? Aham. Vamos lá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. 9. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Até aí? Tá bom. Se você ler esses versículos com a sequência do 1 e do 2, que é a reação dos caras que pegaram o caminho errado, e depois a reação de Deus rindo. Agora, se você pegar esses versículos com essa frase, e agora como viveremos, eu coloquei esse termo só para chamar a atenção, você vai dizer, o que você tem? Você tem um plano. E qual é o plano? O plano divino. A primeira coisa é a proclamação, né? Tornar público. Não é isso que ele diz aí? Não é isso? Proclamar a decisão tomada lá no céu. Qual é a decisão tomada lá no céu? Simplificando, enviar Jesus. Porque Jesus se encarnando, ela é uma proclamação. Tudo bem? O querigma. Não é a verbalização. Ah, vamos pregar. Aí você pensa logo em verbalizar. Não. Quando Jesus se encarna numa frágil criança e nasce, se Jesus não falasse nada, já está proclamado. Tudo bem? Essa é a ideia. E aí a outra coisa que ele vai trabalhar, muito, ele vai dizer que ele é ungido, né? Olha aí o versículo, você deu o versículo 7 a 9, né? Ah, desculpa, não está entrando aqui. Depois eu pego ali a internet. Não sei porquê, mas... 10 a 12, lê? Não, só o versículo 8. Acho que o 8 tem um detalhezinho interessante. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ele está falando agora para Jesus, tá? Sim. Ele diz, eu vou te dar essas nações, dado o versículo 1 e 2. Ó, muito legal, muito legal. Você entendeu, Giovanni? Agora é como se ele estivesse dialogando com Jesus, que é uma decisão tomada no céu. Vou proclamar, Jesus vai vir, vai se encarnar, e aí, agora ele fala para Jesus, você que vai, eu vou te dar tudo isso como herança. É um diálogo, por isso tem a ver com a eternidade. Futuro. Lembrando, você tem que recorrer ao Salmo 1. Se você não linkar uma coisa com a outra, fica meio perdido. Tudo depende do caminho que o cara tomou lá. Você entendeu? Aí vem a conclusão, que aí a conclusão a ser tirada na terra. Qual é que é a conclusão? Pode ler? Pode, por gentileza. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Legal, né? Fecha bem. Se você pegar de trás para frente, todos neles se refugiam, bem-aventurado é o céu. Se você for um pouco mais para dentro do texto, você vai, antes da palavra refugio, tem uma declaraçãozinha belíssima, que é o juízo final. Tudo bem, gente? Tudo isso, o juízo final. E está atrelado a Jesus, porque o juízo final
é o julgamento de quem recebeu Jesus, quem não recebeu. Tem a ver com destino. Tudo bem? Volto a dizer, você não pode desconectar o Salmo 1 do Salmo 2. O Salmo 1 é a decisão de dois grupos, do ímpio e do justo, e o Salmo 2 é a reação desses ímpios, a ação dos ímpios, a reação de Deus, e depois Deus dá o ultimato, que é o versículo 2, mas o 10, o 11 e o 12 são... Quer ver? Lê o 10 de novo aí, por gentileza. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Quer dizer, quem controla esses rebeldezinhos, ou vocês se convertem e estão lascados. Por isso, uma observação aqui, Giovanni, que tem nações aliadas. O conceito de aliado, né? Vamos olhar na geopolítica de hoje, os Estados Unidos aliado a Israel, esse tipo de alinhamento. Eu não quero aqui fazer uma apologia a isso, eu detesto esse tipo de... porque a igreja é outro negócio, mas estou só ilustrando, tá? Quem não se aliar à igreja, o povo de Deus, e não a uma nação, Israel ou Estados Unidos, isso é furada, essa barca é furada. Nosso negócio é outro. Quer ver? Eu vou tentar ilustrar. É porque o sistema está caído. Do outro lado. Não tem nada menos perverso do que o capitalismo americano histórico. Não vou entrar desumano. Não vou entrar em detalhe, não, que vocês são fã do Trump. O texto que eu só para ajudar a gente aqui na compreensão, seu nome? Larissa. Ajudar aqui. Lá. Só para ajudar vocês, o texto melhor para vocês entenderem um pouco disso que nós estamos falando é Apocalipse 12. Ok? O que Apocalipse 12 vai fazer? Ele vai pegar o versículo 1 até o 5, e aí ele vai dizer que tem uma mulher grávida, tá? Essa mulher grávida está correndo de um dragão, e essa mulher grávida corre do dragão 4.000 anos. Esse dragão é fraco, né? Porque uma mulher grávida, o cara não... Vai tomar banho, que dragão horroroso é esse? É nordestino, preguiçoso? Todo respeito aos nordestinos, desculpa. É um dragão... Aí, quando chega no versículo 5, a mulher dá luz. A mulher dá luz. E ela dá luz um menino, que o menino nasce, morre e ressuscita no versículo 5, que é Jesus. A nação é Israel, o dragão é Satanás e o Lula. Aí, gente, o que acontece? Aí vem o versículo 6. No versículo 6, a mulher continua. Se você olhar, a mulher continua. Só que essa mulher que continua no versículo 6 não é a mesma, a metáfora é a mesma, mas não é o mesmo grupo que vinha do versículo 1 ao versículo 6, ao versículo 5. O grupo que vinha, Toninho, do versículo 1 ao 6 é Israel, povo de Deus. Por isso que quem não se aliava a ele estava quebrado. Gente, aquele Israel bíblico é uma coisa, esse Israel aí é outra coisa. Não fique badalando não, senão você vai se lascar, você vai ver. Aí, o que acontece? A metáfora continua.
Se Jesus morreu e ressuscitou aqui, e o que continua? A figura da mulher? É a igreja. É a igreja. Então, o povo de Deus hoje é a igreja. Não estou dizendo que são os evangélicos. Não vou entrar no... Porque senão os católicos acham que são eles. Porque não somos nós que vamos julgar, não é o católico ou nós que vamos dizer quem é povo de Deus. Para mim, o povo de Deus é quem está alinhado aos valores, aos princípios do reino de Deus. Independente de denominação. Independente, até batista pode. E essa expressão, nós somos Israel, É que talvez as pessoas quando usam isso, não quer usar a expressão de comparação, de escolha, né, de aliança. Talvez esteja usando o termo de aliança. Assim como Israel tinha uma aliança com Deus, nós também temos. Talvez seja isso. Eu não acho que não está errado. Tá? Que é o conceito de remanescente fiel, né? Independente de etnia, religião, denominação. Pegaram, só para vocês entenderem um pouco o Salmo 2, tá? Isso aqui é para ilustrar. E o Salmo 2 é uma descrição que o Giovanni colocou muito bem, que dá seguimento ao Salmo 1, mas ele foca para a eternidade. Ele ajuda a gente a entender o destino desse caminho errado, equivocado, que o ímpio tomou lá no Salmo 1. Amém? Eu acho que vale a pena a gente ter um intervalinho e